Geralmente o dominante não tem paciência. Ele é aquela pessoa, quando você vai explicar, ele já entendi qual é a solução. E geralmente outro perfil vem, dá a volta. Se for influente, então, ele vai contar uma história, um podcast para contar um negócio. Onde você acha que pode estar a principal armadilha quando o assunto é perfil comportamental nessa combinação do líder com o seu time? Exatamente, porque ele não gosta de conflitar. Ele não gosta de se expor. Inconscientemente, ele tem medo do conflito. E por isso que é um perfil muito inseguro. Então, por isso que o autoconhecimento é um oceano. E quanto mais você afunda, mais tem profundezas para você explorar. É mais fácil eu conhecer a pessoa que está na minha frente do que conhecer quem eu sou na essência, no cerne, sabe, no íntimo. Porque parece que a gente fica cego quando a gente olha para dentro de nós, né? Porque dói. A realidade é essa, porque dói. Porque é o teu corpo reagindo, querendo que você não saia da zona de conforto. Porque a gente não foi feito para mudar, né? Isso tudo dói. Porque eu tô te ouvindo aqui e eu estou me analisando, né? Sim, eu sei. Natural. O que é mais crítico? Deixar de mapear o perfil do meu time ou deixar de mapear o meu próprio perfil? Que é o despertar pro Ivano, vai ser a mesma coisa que é o despertar da Rosa, né? Então eu jogo aqui a poeirinha no ar e você pega ela da forma que mais te convém. Que legal, mas olha, essa história de poeirinha, não é verdade não, você jogou um caminhão na minha cabeça aqui, que eu vou sair daqui, meu irmão, pra dormir hoje. Essa é a intenção, mas assim, é poeirinha pra quem quer o sutil, mas quem quer ir a fundo, né? O caderno tá aqui, hein? Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência e você sabe, eu sempre digo isso. Aqui nós falamos sobre negócios, liderança e tudo aquilo que nos desenvolve, enquanto empresários, profissionais e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e nós estamos aqui hoje para o episódio de número 05 do Expoente Podcast. Olha, já adianto que o tema de hoje eu tenho um interesse um pouquinho a mais. Eu gosto muito desse assunto porque a gente vai falar sobre perfis comportamentais, mapeamento, análise de perfis comportamentais. Isso vale para qualquer área da sua vida. Seja você um empresário, seja você CLT, seja você um líder ou não, alguém que busca essa posição, seja você uma pessoa que quer se relacionar melhor com a sua família, com seus amigos, principalmente consigo mesmo. A minha chamada para você é: preste atenção, fique aqui até o final, pega teu caderno, o meu já está aqui. Pega teu caderno, já começa a anotar, vai ser um bate-papo muito legal, eu tenho certeza disso. Já se inscreva no canal, deixa seu like, já comente aí qual é a tua expectativa para esse programa de agora, esse episódio. E eu tô com uma pessoa aqui que sabe muito do assunto, sabe demais do assunto. A minha expectativa para essa conversa aqui tá enorme. Eu vou ler muito resumidamente quem é essa pessoa. Ela é especialista em análise de perfis comportamentais, DISC, é life coach e é uma excelente palestrante. Escute isso que eu estou te falando. Eu a conheci palestrando, eu estava no evento, quando eu vi essa pessoa palestrando, falando sobre esse assunto, na hora eu anotei e falei, a gente precisa falar disso no Expoente. Eu não perderia essa oportunidade, eu estou aqui agora com Rosa Barbosa. Amiga, obrigado por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço essa oportunidade ímpar, né? Como você falou, esse brilhinho nos olhos aí, a gente identifica, né? De falar de perfil comportamental, então também é minha paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por esse assunto. Então, para mim, é uma honra estar aqui no podcast Expoente e estar sendo conduzida aqui por você e falar sobre esse assunto, essa temática que é tão importante e tão necessária, né? Que é o autoconhecimento. É isso, tão importante, tão necessário. Olha só, essa foi uma jornada para a gente conseguir chegar aqui hoje, para a gente fazer essa conversa. Ia ser num dia, aí não deu para mim, ia ser no outro, não deu para Rosa, ia ser numa segunda, ia ser numa sexta, ia ser de manhã, ia ser de noite. Quase que não foi hoje também, né? E quase que não foi hoje, mas conseguimos estar aqui, chegamos aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, primeiro porque é um assunto muito interessante por si só. Exatamente. A gente precisa se conhecer melhor. E se eu trabalho com pessoas, eu preciso entender de pessoas. E as pessoas são diferentes, então a gente tem uma situação aqui. Eu preciso entender de pessoas, eu preciso me relacionar bem, as pessoas são distintas.
E aí, se existe, portanto, uma ferramenta, uma orientação que me ajude a lidar melhor com essa dificuldade, que bom, vamos estudar sobre isso, vamos aprender sobre isso. E é para isso que a Rosa está aqui, para nos ajudar hoje. Rosa, a minha primeira pergunta para você é a seguinte. Para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, o que é análise de perfil comportamental? Dá um panorama geral para nós, o que é isso? Vamos lá. Não tem como a gente falar de análise de perfil comportamental nem sem dizer de onde veio isso, né? Isso foi uma teoria criada por William Moulton Marston, que, por curiosidade, é o pai da Mulher Maravilha, e o laço, aquele laço da verdade, é alusivo ao DISC. Ele era um psicólogo, doutor lá de Harvard, lá para mais ou menos 1920. Ele era muito entusiasta, né, do comportamento humano, que já vem sendo estudado ao longo da nossa história da humanidade, né, pelos gregos, aí entrou pelo Hipócrates, pelo Jung. E toda essa parte de comportamento sempre foi estudada com o viés da patologia, né? Sempre usando essa questão de patologia. E ele entendeu por que não estudar as pessoas no seu comportamento normal. E aí, assim como vinha, né, ao longo da história, ele entendeu que nós temos 4 tipos de perfis comportamentais, então ele elencou, por isso que o DISC, né, que são as iniciais desses perfis, que é dominância, influência, estabilidade, só que é com S porque é uma palavra em inglês, e conformidade, né? E ali ele elencou dentro de cada perfil, através desses estudos, ele elencou e viu que cada perfil desse tem as suas características próprias. E aí o interessante é que cada pessoa tem uma infinidade de perfis, né? Porque é a combinação. Ninguém é uma coisa só. Então, todos nós somos seres únicos, né? A gente se comporta de uma forma única, mas aí veio essa teoria que a gente consegue mais mensurar, né? Consegue com mais clareza entender qual é o perfil comportamental do indivíduo. Só que quando ele faleceu, lá para mais ou menos 1940, por aí, e aí ele não tinha essa questão de testagens antigamente, né? Era tudo por expectativas e tal. E aí os pupilos, os estudiosos do assunto continuaram a desenvolver nessa vertente dele, por isso que eu disse que é patenteado, é dele, não é de ninguém, é do William Moulton Marston. E aí hoje a gente tem essas análises, né, essas ferramentas que são para autoconhecimento realmente, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue ter clareza do perfil comportamental. Então, aí vem sendo utilizado há décadas, ao longo até mesmo do meio corporativo, e hoje vários analistas como eu estamos trazendo aqui para o indivíduo também, né? Porque a gente precisa, você iniciou a sua conversa aí falando, a gente precisa se conhecer, mas não é uma coisa que está no nosso, né? Não está no nosso automático, a gente precisa ser impulsionado para isso. A gente precisa se conhecer. Filipão, eu vou dar um recado para minha galera aqui do Expoente, mas enquanto isso eu vou te pedir para virar um pouco mais o microfone para você, que a gente vai de cabeça aqui. A gente vai Tá certinho? Tá bom assim, Filipão? Filipão é o cara que manda aqui, a produção é Filipão. Sim, senhor. Filipão, ó, essa aqui foi só a introdução, é só o panorama de tudo que a gente vai mergulhar aqui. E eu tenho tanta pergunta para te fazer. É muita coisa. Estamos aqui. É muita coisa. Eu tava aguardando para esse momento. Você sabe que eu falei, eu tô com umas dúvidas aqui que eu vou tirar lá no Expoente. Filipão, eu quero dar um recado muito importante para nossa galera aqui. O primeiro deles é meu amigo Douglas, da Pactual Benefícios. Pessoal, a gente sabe que não dá para ficar marcando bobeira por aí. E ninguém gosta de lidar com imprevistos, mas infelizmente eles acontecem. E quando eles acontecem, é muito melhor ter com quem contar. E quando o assunto é proteção veicular, Pactual Benefícios é a minha indicação para você. Olha, assistência 24 horas, monitoramento constante do seu veículo, um excelente atendimento e agilidade, pessoal, é na Pactual Benefícios. Entre em contato com eles, faça uma simulação online gratuita, é super rápido. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça uma avaliação e depois diga que foi pelo Expoente Podcast, que tem condições ainda melhores para vocês. Pactual Benefícios é bom ter. E o meu segundo recado de hoje é da Natural, estilo de vida, seu mundo de produtos naturais e suplementos. Olha, para você que gosta de creatina, whey protein, pré-treino, tudo relacionado às suas corridas, treinos de academia, esportes em geral, na Natural você encontra, mas não só isso. Todo tipo de produtos naturais, chás medicinais, temperos, fitoterápicos, grãos e sementes, tudo lá.
E acredite, são mais de 1.000 produtos em um só lugar. É impressionante. A Naturale cobre o preço da concorrência se for loja física, exceto atacadista e distribuidores. E digo mais, eles entregam em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Entre em contato, tem cupom de desconto para você do Expoente Podcast e o preço vai ficar ainda mais acessível. Um grande abraço meu amigo Gustavo da Naturale. Filipão, para hoje esses são os meus recados para a galera. E vamos lá, Rosa. Vamos lá. Você disse pra gente aqui que são 4, né? São 4, né? Dominante, influente, estabilidade e conformidade. Isso. E aí a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes eu quero te perguntar, de onde surgiu esse teu desejo de se tornar uma estudiosa desse tema? Foi algum gatilho? Foi um momento na sua vida que você, eu preciso estudar mais o ser humano? De onde surgiu isso pra você? Vamos lá. Eu fiz graduação de RH, né? Gestão de recursos humanos. Porém, quando eu estava mais ou menos terminando a faculdade, desde que quando eu comecei a ver as possibilidades que o RH me trazia, eu fiquei entre seleção, né, recrutamento e seleção, e quando eu entendi que eu poderia trabalhar com o setor de treinamento e desenvolvimento, isso me brilhou os olhos, né? Eu não conhecia o DISC, mas foi uma coisa que já me deu esse estalo. Eu falei, meu Deus, eu posso pegar uma pessoa e desenvolver aquela pessoa e, de repente, você mudar a vida dela. Claro, quando você muda a pessoa ali, a gente está falando numa perspectiva de trabalho, né, de carreira, mas a gente sabe que quando você muda a mente da pessoa, você muda a pessoa como um todo. E aí eu encontrei meu atual marido, o Bruno, eu estava separada, ele também. E logo depois veio Felipe, né? Já tenho 2 filhos, mas ele não tinha filho ainda. E ele queria ser pai e eu queria ter o terceiro filho. E a gente entendeu logo que a gente nasceu um para o outro. E logo assim o Felipe veio, né? Eu engravidei dele. E aí depois eu pedi demissão do trabalho. Eu trabalhava lá nas Relações Públicas, não. Nessa época eu já trabalhava na Comandante Geral, né? Como funcionária civil. E aí a jornada era muito difícil, né? Eram 13 horas fora de casa, deixar uma criança pequena, um bebê. Eu não terceirizo ser mãe, né? Tudo que eu faço, acho que tem que fazer com maestria, com vontade. E aí eu deixei esse sonho engavetado. E aí fui empreender na papelaria personalizada, né? A gente pegou o laudo dele, eu entendi que ele era autista. E aí comecei nessa jornada entre mãe e empreendedora, solo dentro de casa, e veio crise de ansiedade, né? Graças a Deus, uma mãe atípica que nunca teve uma crise de ansiedade vai ter em algum momento. E aí eu tive que parar a papelaria personalizada, porque eu não conseguia nem dar andamento de encomendas, eu ficava muito enjoada. E eu falei, eu vou sair dessa. E aí comecei a estudar um pouco a mente, né? Estudar a mente num geral. E aí, quando eu comecei a me recuperar, eu pensei, vou voltar para o mercado de trabalho. Aí cheguei a ver meu currículo, eu pensei, vou trocar tempo por dinheiro? Não vale a pena. E aí eu fui procurar cursos de coaching, que era o que eu já queria fazer, mas era muito caro à época, não conseguia pagar, e me veio essa informação. Tem a formação de analista comportamental. Mas o que é isso? Você vai estudar comportamento, mas eu não trabalho em empresas. Não, mas é para você mesmo, seu autoconhecimento. Eu falei, tá bom, então vou fazer. E ali eu comecei a ver e comecei a me apaixonar. Conheci uma outra empresa da qual eu tenho formação, e aí eu vi que aquilo dali assim, é ouro, né? É a pontinha do iceberg, né? Tem uma infinidade de coisa ali para baixo, mas a gente precisa olhar para cima. Então, o comportamento é a pontinha do iceberg nesse meio aí de desenvolvimento, de entender o ser humano, e aí eu realmente me apaixonei. E de lá para cá fiz outras formações, mas daí veio essa paixão pelo DISC. Muito legal. Quero deixar um abraço aqui pro amigo Bruno. Bruno, fera da contabilidade. O Bruno que foi citado agora pela Rosa aqui, tá, pessoal? O marido dela, fera da contabilidade e faz piadas internas, faz um bico de videomaker também. Exatamente. Muito legal, muito legal. Olha só, Rosa. São 4. Sim. A gente consegue sintetizar sobre o que é cada um desses pilares? O que é a dominância? O que é mais latente em cada um desses perfis? Você consegue trazer para a gente? Quando a gente fala isso, é bom lembrar que a gente está falando de perfil isolado, né? Nós não somos um perfil isolado, nós somos a junção de 4. Mas quando a gente fala de perfil isolado, eles são bem característicos, né? A dominância, geralmente, é o perfil líder.
é aquele que gosta realmente de liderar, é aquele que já tem aquela predisposição nata. Isso tudo são características natas, tá? Ninguém precisa fazer esforço algum para isso. Então, isso que é interessante, porque a gente pode ter comportamentos mais racionalizados, né? A gente racionalizar nosso comportamento. Mas o interessante é que a gente pegue aquilo que a gente é naturalmente. Então, a dominância tende a ser o líder nato, né? Aquela pessoa mais objetiva, mais assertiva, mais focada em resultado, né? A gente está falando das habilidades, né? Já a influência, já é aquele perfil mais comunicador, que gosta de estar em grupos, que gosta de falar, é entusiasmado, né? Então, são geralmente perfis de quem gosta de palestrar, não apenas, mas geralmente aquele palestrante, aquele comunicador nato, né? Então, são pessoas muito envolventes, que gostam dessa questão de grupos. Você consegue identificar logo quem é o influente, que fala bastante. Já a estabilidade é um perfil mais da segurança. São aqueles mais calmos, mais tranquilos. Um perfil a gente encontra muito esse perfil dentro da terapia, né? Muitos terapeutas têm a estabilidade, que é um perfil extremamente empático. Tem a possibilidade, o dom realmente de olhar para o outro de uma forma que mais o intangível, né? Então, a estabilidade traz essa questão mais sensível. E a conformidade são pessoas que são muito focadas em dados e fatos. São pessoas mais críticas, então tem mais essa questão de análise, né? Então, assim, a grosso modo, falando resumidamente, você vê que são características bem diferentes de um do outro, né? Claro que se a gente for esmiuçando, eles se esbarram em algum momento, né? Algumas características do dominante esbarram um pouquinho com a conformidade, do influente também esbarra um pouquinho com a dominância, mas, a grosso modo, em princípio de conversa, é isso. Legal, legal. Você sabe, Filipão, que o nosso programa aqui ele não é ao vivo, mas ele é como se fosse. Eu vou mexer no seu microfone de novo, Rosa. Ó, pode abrir até a central aí, Filipão, pra galera ver que é a Vera. Ó, eu vou chegar ali pra cá, assim. Você acha que fica melhor assim? Pra cá? Isso, mais pra perto dela. Isso. Ai, que bom, que olha só, influente gosta de mexer as mãos. Aí o microfone tava aqui, tô muito contida. Ficou bom assim agora? Maravilha, delícia. Legal. Só pra gente não perder o grave da sua voz. Isso, não pode perder. Esse grave tem que manter. Beleza, Rosa, então a gente entendeu isso aqui. Aqui no Expoente, a gente fala muito sobre carreira, ascensão de carreira, cargos de liderança para quem já tem, para quem está buscando isso. E eu tenho a percepção, eu imagino que você vai concordar, de que a análise comportamental é extremamente relevante para esse contexto. Porque primeiro eu preciso me entender, me conhecer, entender as pessoas que estão ao meu redor, sejam tomadores de decisão sobre a minha carreira ou as pessoas que dependem da minha decisão diretamente, para que eu consiga me relacionar melhor nesse ambiente, nesse contexto, para abrir portas, para gerar oportunidades. E aí a gente vai direcionar a conversa para um ponto de vista bem específico. Eu, como líder, eu preciso mapear o perfil dos meus liderados para liderá-los melhor. Em contrapartida, eu também preciso mapear o meu próprio perfil. E me parece que isso talvez não seja uma atividade tão simples assim, a depender da forma como eu enxergo a vida. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que é mais crítico? Deixar de mapear o perfil do meu time ou deixar de mapear o meu próprio perfil? Qual é a ordem? Olha, é um assunto realmente chega a ser polêmico, mas extremamente necessário quando a gente fala de liderança, né? A começar com o líder, né? Sem sombra de dúvidas, o líder ele precisa saber como é que ele se comporta. Porque o DISC, né, existem outras teorias aí, outras ferramentas, mas o DISC, ele pega como que o indivíduo age, como ele age e reage, né? Então, a depender lá como é que ele foi criado, as crenças, tudo isso influencia, né? Nosso comportamento, ele é um misto de várias situações. Mas, a nível de contextualização, a gente pode dizer que é 50% hereditário e 50% ambiente, né? A gente vem formando esse comportamento ao longo da nossa vida. Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, até desde a barriga lá da nossa mãe até os dias de hoje, fazem com que nós sejamos como somos hoje, como a gente se comporta. A gente não é o nosso comportamento, mas nosso comportamento é uma reação, né? É uma reverberação de tudo isso que está aqui dentro. Então, como é que o líder vai liderar? E se ele não conhece, se ele não se conhece, né? Porque é interessante, porque isso esbarra até numa questão mesmo a nível mesmo de perfil. Geralmente, quem lidera,
não é só o dominante que lidera, tá? A gente tem isso por excelência, por denominação, porque geralmente é aquela pessoa que gosta mais de desafios. Por que o líder que tem... Geralmente, os líderes que a gente encontra tem muito do dominante. Porque ele gosta de desafio, ele é mais assertivo, ele é mais rápido, a tomada de decisão dele é mais rápida, né? Ele não fica pensando em milhares de situações. Então, ele é mais rápido. Então, tende a se ter mais dominantes no cargo de liderança, né? O próprio pessoa que tem esse perfil mais latente, né, ele já procura mesmo esses cargos. Mas aí, como é que você vai entender... Qual é a sua maior habilidade, qual é principalmente seu ponto de melhoria, que a gente chama dentro do desenvolvimento humano, a gente chama de ponto de melhoria, porque são questões a se desenvolver, né? Dentro mesmo da dominância, né, a gente trabalha numa escala de 0 a 100, dentro do perfil comportamental, né, do mapeamento. Se você tiver muito lá em alto, né, o seu percentual muito alto, você também tem os pontos de melhoria também bem a serem cuidados, né, melhorados. E talvez aí o líder, se ele tiver esse dominante muito alto e não tiver um outro perfil mais emocional, porque a dominância é mais racional, ele pode ter pouca escutativa, e ele não sabe disso, ele não tem essa noção, porque ele acha que todo mundo é assim, porque a gente enxerga o outro com a nossa lente, né? Então, eu acho que todo mundo é influente. Eu acho que todo mundo fala pra caramba, porque eu tenho a influência e a estabilidade. Só que, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente tende a querer do outro esse mesmo tipo de comportamento nosso, né? Então, é extremamente importante a empatia. A empatia é um fator, hoje em dia, está extremamente sendo requerido, as soft skills, né? A gente chama dentro do meio corporativo, que são as habilidades comportamentais. A empatia é um dos pré-requisitos para que você tenha uma boa comunicação e uma boa liderança, né? A escutativa. Como é que você vai ter uma boa escutativa se você não tem empatia? Então, acaba uma coisa puxando a outra, né? E, geralmente, o dominante, como ele é rápido, ele é ágil, ele acha que todo mundo é assim. E como é que eu vou liderar, de repente, uma pessoa que tem mais estabilidade, que precisa de uma coisa mais calma, mais tranquila, mais sendo direcionado? Então, é estritamente necessário que o primeiro líder se conheça, né? Que ele conheça ali, principalmente os pontos de melhoria. Porque o que é bom, a gente geralmente sabe, né? E a gente não nega na gente. Agora, esses pontos de melhoria, que são até dentro, quando a gente faz a análise comportamental, que até você vê que a pessoa já dá uma mexidinha ali na cadeira, né? Porque a gente tem que trabalhar também, né, a leitura corporal. Então, às vezes, ali, quando a gente entra nesses pontos, dos medos, das questões que mesmo que são os pontos de melhoria, é que você vê que a pessoa já tem uma certa... Você vê, assim, naturalmente, no próprio corpo dela, ela já rejeita. Então, a depender do perfil comportamental, ela inclusive nega, ela diz que está errado, né? Então, é extremamente necessário, porque dominante com outro perfil que é racional, é racionalidade pura, né? E o dominante com outro perfil que é mais emocional, então tem aquele equilíbrio. Então, por isso que a gente tem bastante, né? Você fala de liderança, né? Melhor do que eu, inclusive, mas por isso que a gente tem tanto treinamento focado para líder, porque um líder... Ele é o pastor daquele rebanho ali. Então, se ele não está ali trabalhado, se ele não tem conhecimento de causa própria de que ele é e o que ele precisa melhorar, ele pode trazer até um clima organizacional ruim, né? Conflitos e tudo aquilo que a gente sabe que acontece dentro das equipes. Você sabe que você me deixou reflexivo numa questão aqui que é a seguinte, ó. Um time... Idealmente, ele é composto por pessoas distintas, pessoas diversas. Cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa tem uma trajetória. As pessoas vieram de lugares diferentes, de famílias diferentes, visões de mundo diferentes. E o líder, ele tem a missão de ser o pastor desse rebanho, como você comentou, de direcionar, de guiar a galera pela jornada da vida. E aí, o líder, ele como ser humano, tem um perfil específico dele, né? A gente não é uma coisa só, mas a gente tem aquele que é mais latente. Mais latente. E as pessoas do time podem ter perfis diferentes do líder. Qual combinação pode se tornar uma maior armadilha para o líder caso ele não tenha um exercício de autoconhecimento adequado? É o dominante com o conformidade? É a influência com a estabilidade? É o dominante com o dominante? Onde você acha que pode estar a principal armadilha quando o assunto é perfil comportamental nessa combinação do líder com o seu time? Perfeito. Vai depender muito do perfil, tá? Se a gente falar de dominância, realmente ele tem atrito com o dominante, porque um dominante, mesmo se ele estiver dentro da hierarquia como um colaborador, ele tende a bater de frente.
Porque ele não gosta de seguir ordens, ele não gosta de seguir regras. Eu já atendi, inclusive, um rapaz, tinha 20 e poucos anos, ele tinha isso. Ele sempre bateu de frente com a gestão dele. E ele acha que isso é normal, sabe? E eu trouxe essa consciência para ele. Mas você, enquanto colaborador, será que esse é o seu papel? Então, o que você precisa fazer? Ou você sai dessa empresa, ou você, de repente, pleiteia cargo de liderança, porque ali você está exercendo aquilo que você faz naturalmente. Então, dominante. Sabe aquele negócio, 2 bicudos não se beijam? Uhum. Então, isso... Para dominantes que não têm essa consciência, eles acabam duelando. Porque quem vai dar as ordens? Quem vai obedecer as ordens? Né? Então, o dominante, inconscientemente, já tem essa questão de querer ser a última palavra. Tá? E aí, aí a gente falando de perfil, o que esbarra nele é a estabilidade. Porque é como se fossem opostos. A dominância é o perfil rápido, objetivo, direto. E a estabilidade é o perfil calmo, tranquilo, não gosta de conflitar. O dominante é mais combatente e a estabilidade é mais reservado. Então, se você, dominante, lidera um estável e não tem essa consciência, você vai querer que ele faça tudo correndo. Você vai, de repente, ter uma comunicação mais agressiva, porque é o seu modo natural de se falar, não é porque você está sendo agressivo, mas você é mais direto, e o estável tende a ficar desconfortável com isso. Aí, a depender da consciência dele também, ele pode levar para o coração, achar que ele está sendo perseguido, e uma série de questões. Então, aí, por isso você vê, é como um novelo, você vai puxando a linha e você vai vendo várias questões que podem surgir de uma não consciência, um não conhecimento do perfil comportamental do líder e da própria equipe, né? Rapaz, isso é muito profundo. É. Isso aqui poderia gerar reflexões aqui muito profundas, porque a gente entende na prática, isso vem tanto pela teoria quanto pela prática, por experiência, que o exercício da liderança, em geral, ele é solitário. Sim. Porque reside sobre o líder responsabilidades que nem sempre são populares, mas são as necessárias. Porque é maravilhoso chegar para um liderado e falar: você está promovido, parabéns, aqui está o novo cargo. Mas, às vezes, não é essa notícia que você vai dar. Às vezes, a notícia é: olha, você estava completamente preparado para a promoção, mas, infelizmente, o budget da empresa não permite nesse momento. Eu estou falando até de uma notícia tranquila, porque, às vezes, a notícia é até pior. Então, reside sobre o líder essa responsabilidade. Então, às vezes, surge uma posição de ser solitário mesmo ali. Você acha que isso pode ter alguma relação com um aspecto desse perfil comportamental? Porque você comentou o seguinte: quando você tem um perfil que está muito no topo, você tem alguns pontos de melhoria que precisam ser trabalhados, precisam ser cuidados. Para esse perfil do líder em geral, quais são os principais pontos de melhoria, quais são os principais cuidados que ele precisa ter, caso ele seja dominante, influente, essa pessoa que você falou de mais objetividade, de talvez ser um pouco combatente? Quais são os principais cuidados? Assim, Ivan, tudo depende, né? Porque depende muito da cultura também da empresa, né? Às vezes você está numa empresa que gosta mesmo dessa questão, né? De ser mais agressivo nas ordens, na tomada de decisão. E eu sei porque o Bruno trabalhou numa empresa assim, ele tinha até nas costas tinha uma placa de estresse. Então, assim, desde lá do gestor, lá de cima, era sempre aquela questão de trabalhando... eles não focavam na solução, focavam no problema. Então, cada um levava para o problema, jogava para outra equipe. Então, isso depende da cultura também, né? E também depende do perfil. Como eu falei, não existe líder ideal. Existe o líder ideal a depender também da equipe, né? E da situação, ali, do que se destina àquela equipe, né? Então, tem exemplo, tem equipes que realmente tem que ser uma pessoa mais dominante, né? Bater metas. O dominante, ele é ótimo para bater metas, com a influência também. Agora, se você pega uma estabilidade para bater metas, ele vai ter um burnout, ele vai sair de maca, né? Então, tudo depende. Esses pontos de melhoria vai depender justamente disso, né? Da equipe, da cultura da empresa, o que é requerido também daquele líder, né? Que a gente sabe que o líder não está na ponta, né? Existem também as outras hierarquias que pede dele, que demanda dele, e ele demanda da equipe. Mas, teoricamente, falando de perfil isolado, né? A dominância tem essa questão mesmo da escutativa, ele tem essa dificuldade, ele precisa
ter a escutativa, até porque ele não tem paciência. Geralmente, o dominante não tem paciência. Ele é aquela pessoa, quando você vai explicar, ele já entendi qual é a solução. E geralmente outro perfil vem, dá a volta. Se for influente, então, ele vai contar uma história, um podcast para contar um negócio. Então, por isso que tudo depende. Por isso que é interessante a gente entender de perfil. Mas dominância, escutativa é uma coisa extremamente importante, interessante, entender que o tempo do outro, tem pessoas que têm colaboradores que vão ser mais demoram mais para tomar as decisões, para agir, porque a tomada de decisões dele inconsciente é de pensar, de raciocinar, de planejar. O dominante não, ele vai, né? Ele é mais assertivo. Se a gente falar de um líder mais influente, ele é aquele líder mais motivador, mais influenciador. Então, às vezes, ele acaba sendo muito motivador e tem uma certa dificuldade de trazer feedbacks mais assertivos, de focar, né? Então, tem esse ponto de melhoria. Um líder estável é questão de conflito, ele nunca vai conseguir conflituar, assim, ter decisões assertivas mediante, né? Até mesmo essa questão que você falou, né? O líder, ele precisa dar muito feedback, né? E o feedback nem sempre é positivo, né? A gente tem estruturas de feedback, a gente sabe, tem aquele feedback que você começa com um positivo, vai lá no ponto de melhoria e volta, né? Que a gente chama de feedback em V, mas nem todo mundo conhece, né? E eu entendo até que isso é um gap nas empresas, e estruturar, inclusive, feedback, porque feedback ele evita muito conflito também, né? E aí, voltando para perfil, falando da conformidade. A conformidade é muito crítico. Então, aquele perfil muito analítico, muito crítico, ele segue muitas normas. Então, ter essa questão da flexibilidade, o conformidade não consegue muito ser flexível, ele é até muito rígido. E a questão também da escutativa, né? Porque, como ele é rígido, ele acaba não entendendo que o outro também tem uma forma diferente de lidar. Mas tudo isso aí também, costurando isso tudo, a comunicação, né? A comunicação mais clara, sempre assertiva, lidando aqui com a inteligência relacional, né? Que a gente tem inteligência emocional, que é importante para todos nós, mas é mais aqui a depender do que a gente sente, gerir as nossas emoções, entender a gente. A relacional, ela é um viés da inteligência emocional, mas voltado para relações, né? Então, a inteligência relacional também é um ponto que eu acho que é de interseção de todos os perfis quando a gente fala de liderança. É profundo, Brunão. Ó, eu vou falar, a minha percepção é de que é um eterno exercício de melhoria. Sim. Porque eu tô te ouvindo aqui e eu estou me analisando, né? Sim, eu sei. Natural, né? Eu sei porque eu consigo ver os seus olhos. Quando eu falo, você faz assim, tipo, esse é um ponto, viu? Então, a cada frase que você fala, eu fico assim, eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo. Sim. Esse perfil aqui, isso aqui tem a ver com a minha característica, eu ajo dessa forma, eu ajo daquela forma. E já estou pensando nas pessoas do meu time, e Sim. fulano é dessa forma aqui, e cicrano é daquela outra. Isso aqui tá mais para estabilidade, tranquilidade, evita conflito, calmaria. Aquele outro ali não, aquele outro ali eu falo igualmente, é combate. É combate. Então, é um eterno exercício de autoconhecimento e de melhoria. Sim. De buscar os ajustes, porque pelo que eu estou entendendo de você, e aí me corrija se eu estiver errado, independentemente de qual é o seu perfil, você tem que ter atenção, você Sim. tem que ter cuidados, Sim. porque o exagero é ruim para qualquer lado. Né? Eu não posso ser isoladamente uma coisa 100% e aí os meus pontos de melhoria estão desleixados aqui, isso vai me gerar problemas. Porque talvez haja entre nós aqui alguém ouvindo isso, vou até mandar um recado direto para a galera. Se você tiver, por exemplo, identificado o seu perfil, eu sou dominante, eu sou influente. Isso não quer dizer necessariamente, né, Rosa, que isso é uma vantagem obrigatoriamente, depende do contexto. Exatamente. A Rosa disse aqui que depende do cenário que você está, depende das demandas que estão para você, depende das pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, depende do nível de latência desse perfil. Então, estude, conheça seu perfil, entenda quais são os seus pontos fracos para que você possa ajustá-los, para que você possa melhorá-los a todo momento. E eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui agora. Legal. E aí me surge uma dúvida que eu não tenho como não perguntar, Rosa. Essa dúvida aqui, porque quando a gente fala de liderança, de gestão de carreira, uma das principais dores de grande parte das pessoas é o seguinte: poxa, eu sou muito técnico, eu faço muito bem o meu trabalho, eu gero resultados incríveis, mas eu me sinto invisível no ambiente, eu me sinto invisível no cenário, no escritório, porque talvez eu tenha dificuldade de expor. Eu tenho dificuldade de pedir a palavra e eu mesmo apresentar meu resultado, vender a minha ideia.
Eu ouço muitas pessoas falarem isso, pessoas que querem ascensão de carreira. Esse tipo de característica está mais relacionado a algum desses 4 perfis? Essa pessoa que talvez gere resultados incríveis, mas não tem conforto de entregar e apresentar e falar e se expor, e a imagem, e o rosto e a voz. O que você me diz em relação a isso? Você consegue correlacionar isso a algum dos perfis? Então, dominância geralmente é aquele que gosta de desafio. Então, geralmente, quem tem um perfil dominante já é mais combatente, então a gente não vê muito um dominante nessa situação. O influente, ele gosta de aparecer. O influente, assim, como eu falei lá, inclusive, na palestra, né? Todos os nossos perfis, eles estão escondendo alguma coisa ou são resultado de alguma coisa inconsciente nosso, né? 95, tem alguns estudiosos que falam 90, outros 95, mas, enfim, de 90% a 95% das nossas decisões, pensamentos, tudo é inconsciente. A gente só tem 5 a 10, a depender aí do estudioso, mas de 5 a 10% de racionalidade. Então, a gente pensa que está no controle das coisas, mas a gente não está no controle de nada. Então, por isso que o autoconhecimento é um oceano. E quanto mais você afunda, mais tem profundezas para você explorar. Não tem aí esses animais que a gente só vê, de repente, como dizem, o tsunami, que é acho que agora o peixe-remo que apareceu aí, o pessoal está dizendo que era o tsunami. A mesma coisa é comportamento. Então, tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender, porque está muito lá embaixo nas profundezas, né? Mas, assim, aí voltando para a sua pergunta, a influência, ela precisa muito ser visto, né? Ele gosta de pertencer, mas ele também pode ser inseguro, né? Então, não é uma coisa, de repente, a depender do que, como você falou, da criação de um outro perfil que também possa... Porque todos os perfis, eles estão agindo juntos, tá? Eles não agem isoladamente. Às vezes, pode ser que você, em algum momento, coloque aquele perfil mais à frente, né? Vamos supor, você que fala muito de liderança, provavelmente você tem o dominante, mas você tem algum outro. Vamos dizer que é a influência ou a estabilidade. E então, horas você vai parecer muito dominante, mas horas, de repente, você pode se comportar mais do outro perfil. Isso é uma coisa inconsciente, tá? Uhum. Você usa os dois ao mesmo tempo e hora parece que você é bipolar. Mas como é que pode? A hora que eu estou tão falante, tão decisivo, tão objetivo, e aqui eu estou tão emocional, porque esses perfis, eles realmente fazem isso. Mas aí o dominante, o influente, pode ser que aconteça isso pela questão mesmo de insegurança, né? Mas isso aí vai desmotivar realmente, porque a influência gosta de ser visto, gosta de ser percebido, gosta de pertencer, né? Inconscientemente. Uhum. A estabilidade tranquilamente vai viver na sombra, talvez. Exatamente, porque ele não gosta de conflitar. Uhum. Ele não gosta de se expor. Inconscientemente, ele tem medo do conflito. E por isso que é um perfil muito inseguro. E muitas vezes fica em bastidores. Às vezes você tem pessoas de estabilidade com características maravilhosas que não colocam à prova, né? Não colocam na vida justamente por isso. Ele não gosta de ser visto. Então, muito provavelmente, um estável vai ficar na empresa, vai ficar desmotivado, vai ficar triste, vai chorar em casa, mas não vai ter essa coisa de falar. E talvez a conformidade também, mas pelo perfeccionismo, né? Ele pode achar assim, eu não estou bom o suficiente, eu vou ter que melhorar sempre mais e mais e mais e mais. Isso que é interessante de a gente falar de perfil comportamental. E bota interessante nisso, porque, olha, é muito interessante, porque uma coisa que me chama muita atenção é que você fala assim, os perfis, eles atuam juntos. Sim. Não é uma coisa isolada. Então, eu tenho uma característica mais latente de um lado, mas tem um outro aqui batendo também, e dependendo do cenário aqui, ele pode chamar mais atenção, porque... E a todo momento a gente precisa pensar sobre... Será que isso está me trazendo que tipo de impacto? Será que isso está me gerando impactos positivos ou não tão positivos assim, né? Será que a forma como eu estou me apresentando eu tenho algum tipo de controle sobre isso ou não tenho? Mas a gente deveria ter, Rosa, controle sobre isso ou não? Na verdade, o melhor dos mundos seria se nós tivéssemos, né? Mas como eu falei antes, a gente não tem controle sobre muitas coisas. Por isso que falam muito de hábitos, né? Porque isso tudo são sinapses neurais, né? O que a gente faz, já existe uma programação no seu cérebro, já existe um caminho, realmente como se fosse um mapa, um caminho para chegar a um destino. Então, o nosso cérebro, ele já tem aquilo tudo já formado, tudo que você faz, cria um caminho neural, uma sinapse neural, um caminho neural, então você faz inconscientemente aquilo ali.
Então, você reage ao mundo daquela forma. E aí, essa mudança de hábito, mudança de comportamento, por isso que tudo é muito difícil. Né? A gente estava falando aqui em off, né? Desse meu posicionamento, por isso que eu sou um pouquinho mais tranquila no meu linguajar, porque eu sei que eu preciso despertar em você uma consciência. Se eu falar para você, Ivan, você tem que fazer isso, a depender do seu perfil comportamental, você não vai fazer. E vai ficar com raiva de mim, porque quem é a Rosa para me mandar? Entendeu? Então, eu preciso trazer a consciência para você. Então, essa consciência, mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, de pensamento, que aí vai criando outros caminhos neurais e vai tornando essa mudança um pouco mais fácil. Né? Mas a gente, controle a gente não tem. Né? Porque o nosso comportamento também é uma reação. Como eu falei, né? O DISC é a forma como a gente age e reage. Né? Mas quando a gente tem essa vontade de mudar, né? A gente entra nesse processo de desenvolvimento e a começar por uma ferramenta mesmo para você se analisar, e aí você tem ali com clareza, isso aqui é minha habilidade, eu faço muito bem, e esse aqui é meu ponto de melhoria. Né? O que esse ponto de melhoria está me trazendo? Isso aqui é um gatilho também. Né? Ele pode ser, inclusive, um gatilho para outro perfil. Então, porque se a minha comunicação ela é uma comunicação mais áspera, mais assertiva, mais focada no resultado, e o outro é estável, eu posso, de repente, estar tocando ali na feridinha dele, inconsciente, um pai que ele teve, de repente, era muito doutrinador. E aí a gente vai desencadeando aí, né, gatilhos no outro, apertando o botãozinho, sem nem imaginar do que a gente está fazendo. Por isso que a gente falou de relacionamento, falou de pessoas e relacionamento, seja de carreira, seja pessoal, seja familiar, inclusive, que eu diz que a gente também consegue atuar entre casais, sócios, é também extremamente importante. Então, assim, a gente não consegue... ter essa condução. Mas a gente, com consciência, a gente consegue ir mudando ao longo da vida. Mas não é uma coisa muito fácil de mudar a curto prazo. A gente realmente tem que fazer esse esforço. Espera aí. Aí quando você conhece o seu comportamento, que você sabe que aquilo ali é um ponto de melhoria, você começa a fazer inconsciente, espera aí, não é assim, aí você vai ajustando um pouquinho, você vai ajustando. Com o passar do tempo, pode ser que sim, você mude, mas sem essa consciência é quase impossível. A consciência é o ponto de partida, né? Sim. A consciência é o ponto de partida e essa tá anotado aqui, inclusive, essa frase que eu não posso esquecer nunca. Porque isso pega muito, Rosa. Eu tô te ouvindo aqui e eu tô pensando assim, cara, como é que a gente pode, na prática, dar uma orientação para alguém que, de repente, está ouvindo aqui a gente e está nesse contexto de eu estou me sentindo invisível no ambiente. Eu gero resultados ótimos, eu quero apresentá-los, mas por algum motivo eu não consigo me expor. Pode ser por uma insegurança, pode ser por um medo de errar, enfim. Porque na prática, sem esse conhecimento todo, a minha orientação, se ela ficasse num nível raso, superficial, ela seria: comece acreditando mais naquilo que você gerou, porque se você não acreditar no teu resultado, ninguém vai acreditar. Você é o principal vendedor da sua imagem, o principal vendedor da sua ideia, da sua proposta, do seu resultado. Acredite naquilo, vista essa camisa e vá lá e apresente, vá lá e entregue. Só que talvez isso fique raso se a questão estiver um pouco mais na raiz da pessoa. Parece que eu estou empurrando alguém pelo precipício, né? E aí, se você viesse com toda a tua experiência, como é que você conduziria esse tipo de conversa, sabe? Uma pessoa que já reconheceu que está nesse contexto, tem esse perfil, tem essa dificuldade e ela precisa de alguma ajuda, alguma orientação. Você levaria a tua dica, o teu direcionamento para que lado? Como é que você conversaria com essa pessoa? Muito interessante isso, Ivan, porque assim, tem o lado do analista comportamental, que a gente trabalha ali todo o relatório com o indivíduo, né? E ele vai trazer as demandas dele. Mas uma coisa muito interessante que você falou, fugindo um pouquinho da pergunta, mas depois de entrar na pergunta, isso vai depender muito do líder, né? Eu estava conversando isso justamente com meu filho ontem, e ele falou, eu só consegui me desenvolver bem, ele tem 25 anos hoje, ele trabalha numa empresa boa, aí, então ele tem essa questão de uma empresa que dá todo esse respaldo para ele, inclusive ele fez o DISC lá, ele já conhecia o DISC, e ele falou ontem mesmo para mim, eu falei assim, mãe, eu só consegui me desenvolver depois que eu tive um líder que me abraçou. Né? Ele também tem influência alta, o que eu te falei de querer ser visto. Todas as empresas que ele entrou, ele sempre fez um excelente trabalho, ele é muito proativo, mas, de alguma forma, a liderança, de alguma forma, cerceava isso dele e não abraçava. Então, o próprio líder não deixava isso aflorar. Né? A gente não sabe por que motivo, às vezes até a própria insegurança do líder mesmo. Né? De ver um garoto novo, o líder também era meio novo nas outras empresas.
E então a gente esbarra, né? Porque ser humano, né? A gente tem inseguranças até inconscientes. Mas aqui, enquanto analista comportamental, que foi a sua pergunta, né? Tudo também vai depender do perfil, né? Mas se ele for num perfil da estabilidade, é extremamente importante ele entender isso, né? Porque geralmente o estável ele não tem uma autoconfiança, né? Então a autoconfiança, como é um perfil muito inseguro, tem muitos medos inconscientes, por isso que ele não conflita. Então, trabalhar a autoconfiança, né? E tudo é uma jornada, né, Ivan? E a gente sabe que, inclusive, dependendo da situação, até mesmo a terapia ajuda, né? A gente tem essa questão do tabu, procurar terapia, parece até que você está, né, ofendendo a pessoa, mas é extremamente necessário. A gente, como eu falei, a gente está guardando tanta coisa na nossa caixa preta aqui, e conforme a gente vai liberando, eu costumo dizer que é igual a caixinha de Pandora, né? A gente tem nossos fantasminhas lá, eles estão todos lá funcionando ali dentro, mas pode estar nos atrapalhando. Então, quando você libera essa caixinha de Pandora, eles saem de alguma forma. Então, a depender do seu perfil comportamental, procurar terapia é super válido, né? Acreditar em si. Isso que você falou, né? Buscar feedback, porque eu percebo que tem algumas empresas que não têm essa cultura de feedback. E o natural, o real, seria dar feedback para o funcionário, para o colaborador, né? Instruir, né? Tem muita liderança também não instrui como é que são as funções, como é que devem ser exercidas. E aí, de repente, joga meio que o colaborador lá, ele vai aprendendo no tato, e não necessariamente ele pode estar desenvolvendo a função como deveria, né? Como, de repente, a própria liderança gostaria, né? Então, alinhar... Eu falo isso porque o meu filho traz isso muito para mim, né? Eu já estou longe da CLT, já tem 7 anos, mas eu nunca trabalhei em empresas com liderança, né? Eu trabalhei cartório e a Polícia Militar. E eu sempre busco com ele essa conversa, porque eu acho muito legal essa questão da liderança, e a gente sempre precisa aprender, né? Ele está ali hoje. Então, ele me trouxe essa questão e eu achei muito válido isso realmente. Então, às vezes o líder dele não te instrui, ele não te dá um feedback e às vezes o próprio funcionário tem que fazer. Não, então, se você está numa empresa que você não está sendo visto, você não está sendo observado, que todo o seu trabalho ele não está tendo a visão que você gostaria, por que não buscar um feedback, né? Porque você também fica muito na hipótese, no achismo. Por que será que o outro não está gostando do meu trabalho? E a gente começa, né, meio que viajar, porque, né, aí vai aqui nosso crivo, até do inconsciente, e então a gente precisa ter assertividade, né? O porquê que isso está acontecendo, por que a empresa, por que a liderança não está observando esse trabalho dele, por que ele não está conseguindo levar isso adiante. Cara, olha só. A gente falou aqui dessa pessoa que é um pouco mais retraída, que se sente invisível, né? E aí tem esse direcionamento. E o inverso? Porque às vezes você está num contexto que tem uma pessoa que tem o exagero oposto, que fala muito, que fala mais do que deveria, que não consegue segurar a língua dentro da boca, e não são poucos os casos, a gente conhece bastante, que as pessoas, e muitas vezes são excelentes profissionais, muito bons tecnicamente, mas na hora de segurar a boca não consegue, passa da linha. Eu não sei o que é mais difícil, se é conduzir esta pessoa a segurar um pouco do exagero ou se é ajudar a outra pessoa a se mostrar e se expor um pouco mais. Eu acho que a resposta é depende. Mas para essa segunda pessoa aqui, como é que a gente pode... Eu não quero te perguntar assim, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. A pergunta é, como esta pessoa pode começar a se ajudar? Quando a gente faz análise comportamental, como eu falei, a gente está falando aqui do topo da pirâmide, né? Do iceberg. Só que a análise de perfil comportamental ela é um relatório onde você tem gráficos, percentuais e uma série de outras informações acerca do comportamento daquele indivíduo, né? Então, quando a gente faz a análise comportamental, a gente vai conduzindo, né? Claro que essa análise ela é feita, vamos supor, se for uma empresa, ela já tem lá o ponto que ela quer. Ou é trabalhar aquele colaborador, ou é, no caso de liderança, né, a gente trabalha muito o DISC para a liderança, porque a gente sabe que o colaborador ele pode, de repente, ser excelente naquilo que ele faz, mas ele pode estar precisando desenvolver mais habilidades gerenciais, né? Então, por isso que o DISC entra. Mas quando a gente faz essa análise, a gente justamente tem ali as cartas na mesa. E aí a gente vai conduzindo o cliente, o indivíduo,
para que ele tenha entendimento de como que ele funciona. Então, geralmente, uma pessoa assim que tem a influência mais alta, se for influente com dominante, então é tipo aquele, eu dou as regras, eu falo e eu sou a última a falar, entendeu? Então, tem esses desafios. Mas é justamente entender que essa parte da fala dele, ele pode passar do tempo. Justamente assim, um dos pontos na influência é a prolixidade. São pessoas mais prolixas que, né, dão a volta ao mundo para falar algo. Então, realmente perde o tempo, avança o tempo do outro. Dominante avança o tempo do outro, influente avança o tempo do outro, o espaço do outro realmente. Então, quando a gente faz essa análise comportamental, a gente traz esses pontos geralmente, porque a gente não fala daquele indivíduo em si, a gente fala das características do perfil. E aí ele logo entende, né? Então, por isso que é uma expansão de consciência também, uma tomada de consciência. E a melhoria é essa, saber que, por eu ser influente, eu gosto muito de falar, eu sou prolixa, não sou direto ao ponto e muitas vezes eu vou perder realmente o tempo. Eu vou perder o tempo, meu tempo de fala, e eu vou avançar o tempo do outro. Então, é por isso que eu digo, é também consciência. Porque tem gente que sabe, você avança o tempo do outro e não liga. Aí vai questão de consciência realmente. Aí vai depender de tudo. Aí são processos internos também. Mas quando você toma essa consciência, às vezes as pessoas falam, caramba, eu sou assim. Porque uma coisa é alguém falar, essa pessoa está falando que eu sou assim, mas agora outra coisa, você vê ali, né, os dados e fatos. Então, assim que a gente conduz. Então, para o influente, ele vai saber que ele passa um pouco do tempo, ele avança um pouquinho o sinal do coleguinha. Você sabe que eu tenho a percepção de que é tão difícil ajustar isso, sabia? Porque pode ser por vários fatores. Mas quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre nós mergulharmos em quem nós somos, porque é mais fácil mergulhar no outro do que mergulhar em nós mesmos. É mais fácil eu conhecer a pessoa que está na minha frente do que conhecer quem eu sou na essência, no cerne, sabe, no íntimo. Porque parece que a gente fica cego quando a gente olha para dentro de nós, né? Porque dói. A realidade é essa, porque dói. Como eu te falei, tudo que é habilidade é gostoso. É gostoso saber que eu sei liderar, é gostoso saber que eu sei falar, é gostoso saber que eu sou calma, tranquila, é gostoso saber que eu gosto de análise. Mas a dor que gerou isso? Porque a gente não sabe se foi dor também. Como eu falei, tem uma parte que é a árvore genealógica, mas até que ponto também isso está vindo de geração em geração? A minha avó ensinou para minha mãe a ser assim, minha mãe me ensinou a ser assim, eu vou ensinar para o meu filho. Isso vai passando de geração em geração. Também por essa parte mesmo de exemplo, né? Porque é difícil a gente entender até que ponto é genética, propriamente dito, que vem no seu gene, ou é aprendido. Né? E aí que entra o X da questão, Ivan, que para mim é o ponto. É o quanto de consciência você tem de mundo. Entendeu? É consciência de mundo. Porque, de repente, para o Ivan, se ele passa por cima de alguém, ou seja de um colaborador, ou seja de um outro gestor, ou seja da própria esposa, enfim, para ele está tudo bem. Mas, para mim, se eu passo por cima de alguém, o quanto que isso, de repente, a minha visão de mundo, eu entendo que isso vai revoltar para mim ou não. E aí aí eu que digo, é um leque que a gente abre que dá para a gente ficar pensando. É quase um filosofar, né? É quase uma filosofia. Porque por isso que, às vezes, por isso que depende. Tem pessoas que, quando elas entendem, caramba, esse aqui é meu gap. Esse aqui é meu ponto de melhoria. Esse aqui que está, de repente, me impossibilitando de alcançar um objetivo. Seja ele na empresa, ou seja mesmo até dentro do relacionamento. Agora, o quanto isso está me incomodando. Ou o quanto o que me incomoda está batendo de frente com as minhas dores e o quanto eu tenho que fazer esforço para mudar. Você entende? Então, assim, é como eu falei, é igual um novelo. Vai puxando, quanto mais puxa. Então, não é melhor ser cego? É melhor viver na cegueira. A depender da nossa perspectiva. E ainda tem essa, tá? A gente tem 2 selfies. A gente tem o selfie 1 e o selfie 2. Um é aquilo que a gente gosta de ver na gente. E o outro é aquilo que está inconsciente. E muitas vezes a nossa própria forma de agir é uma couraça que a gente coloca, porque uma couraça não necessariamente é você ser combativo. Às vezes a couraça é você ser mais calmo, não conflitar. Às vezes a couraça é você ser muito doado para poder não sentir a dor da rejeição. São processos inconscientes, né? Então, olha o quanto é difícil a gente realmente olhar para dentro. Por isso que dói. Dói realmente. Uma vez eu fui atender uma moça que eu sempre ofereço cafezinho e tudo, né? E o legal é a gente ver como é que cada ser humano se comporta de uma forma. Ela
Cafezinho e tudo, eu boto tudo na mesa assim, deixo a pessoa à vontade, né? Porque tudo vai depender de como ela tá ali aberta para tudo. E eu boto óleo essencial, eu vou fazendo tudo que eu posso para poder ajudar aquela pessoa. E aí eu vi que no meio, Ivan, ela começou a bocejar assim, parecia que um sono. Ela, vou tomar café, Rosa, porque tá me dando um sono absurdo. O próprio inconsciente dela, né? Tirando ela dali. Porque a gente foi feito, nosso inconsciente, ele foi feito para manter a gente sobrevivendo. Então, tudo que esbarra nas suas dores, tudo que tira você da zona de conforto, tudo que faz você se mexer, o teu próprio inconsciente vai querer te resgatar. Às vezes, até mesmo no próprio corpo. Teu próprio corpo, de repente, responde com coceira, com, sei lá, às vezes até mesmo um problema intestinal, porque é o teu corpo reagindo, querendo que você não saia da zona de conforto, porque a gente não foi feito para mudar, né? Isso tudo dói. Então, por isso que é mais fácil olhar para o outro, jogar para o outro, entender que o outro é o problema, enquanto ter a autorresponsabilidade, né? Tem aquele livro do Paulo Vieira, Poder da Autorresponsabilidade, para mim que dali tinha que ser uma bíblia, né? Porque realmente tudo é responsabilidade nossa. Tudo esbarra na gente, até mesmo o que a gente aceita do outro. Por isso que dói. Ei! Bom, ó, se isso aqui até agora não valeu teu like, se não valeu tua inscrição no canal, se não valeu teu comentário, teu compartilhamento, você tá perdido, não é possível. Você tá mais perdido do que eu nessa conversa aqui. Vamos nos achar. Rosa, muito interessante. Olha, olhar para dentro dói. Dói. E isso responde muita coisa. Não responde com simplicidade, porque o ser humano é complexo. É complexo em suas diferenças e somos todos muito diferentes. E que bom que somos assim. Mas isso responde muita coisa, porque isso pode estar carregado de ego. Muito. Porque o ego foi feito para proteger a gente, né, Ivan? A gente geralmente acha que ego é aquela pessoa que de nariz em pé. Não. O ego, na verdade, é o nosso tapume para o mundo, né? Então, até mesmo, tem perfil que não aceita estar errado, tá? Tem perfil de meu querido, excelentíssimo senhor Bruno, meu marido, Opa! Geralmente, né? Ele tem essa dificuldade. É muito engraçado. Você vê até no corpo dele, ele chega a mudar. Ele muda de assunto, né? Ele faz assim, né? O corpo dele já chega a fazer assim. Então, assim, é o ego. Porque o ego é aquilo que mantém a gente aqui, né? É o nosso escudo perante ao mundo, né? Que a gente se protege. Então, por isso que a gente tem que se despir de muita coisa. Por isso que o grau de consciência, a depender também, né, de como você enxerga o mundo, a sua religião, o que você enxerga realmente da vida, qual o sentido da vida. Quanto mais sentido você tem para a vida, mais você consegue entrar nessa jornada de autoconhecimento, se despindo, né? Por isso que eu falo para você, porque dói realmente, mas é mais fácil, a depender da pessoa, é mais fácil ela, de repente, colocar ali um tapume, uma couraça e não conseguir, e não aceitar. Na verdade, até fiz uma publicação sobre permissão, né? Então, a gente precisa se permitir. E a permissão esbarra nisso também. Eu errei, eu sou falha, né? Eu não sou tão boa quanto eu achei que fosse, porque eu tenho pontos de melhorias que eu não achei que eu tivesse. Mas isso, quando a gente traz aqui para análise e diz, quando você tem essa ferramenta, você tem ali. Entendeu? Que dali já... Claro... Então, não tem muito como você correr. Você pode, sim. Você pode pegar a sua análise de perfil, fechar e ir para casa e nada mudou. Só que aí você já tem a consciência que você tem pontos a serem modificados, que estão esbarrando em resultados, até mesmo na sua vida pessoal. E o que você vai fazer com isso, né? Então, é profundo. Minha amiga. Eu saio daqui hoje... Eu gosto disso, é profundo. Eu gosto de ir lá nas profundezas. Eu gosto de cavar. Rapaz, Filipão, eu saio daqui hoje com exercícios assim, deveres de casa. E isso é muito bom, tá, Ivan? Isso é excelente. Porque o bom, realmente, a gente precisa ter esse entendimento que a gente precisa estar sempre se desenvolvendo. E esse incômodo que é o gostoso. É o que a gente foge, mas esse incômodo que traz assim, tem alguma coisa que eu preciso olhar, tem alguma coisa que precisa ser mexido aqui, né? Então, quando a gente se sente incômodo, é esse incômodo que faz com que a gente vá procurar o que eu tenho que melhorar. Porque ruim é que se não tivesse incômodo, não estava valendo de nada. O incômodo significa que coisas estão vindo à sua consciência e que você vai para o próximo nível daqui para frente. O incômodo.
é com gancho do incômodo que eu vou te chamar para o próximo quadro. A gente tem um quadro aqui no nosso Expoente Podcast, Rosa, que a gente chama de Expoente Zero. Que é... Eu sou apaixonado por esse momento porque é o seguinte, eu te digo uma palavra e você me responde com uma palavra apenas, dizendo o que esse tema, isso representa para você. Sim. Isso é um desafio porque é uma palavra só. Para um influente, uma palavra só já começa mesmo, meu gap aqui. Tem texto, não? Tem mais um podcast para responder, não? Para cada palavra, né? E aí é isso. Podemos? Bora, desafio aceito. Como dizia na polícia, né? Missão dada é missão cumprida. Então, vamos ao desafio. Então, vamos lá. Felipão, eu vou, hein? Ser humano. Nossa. Ser humano. Uma caixinha de surpresas. Empatia. Tudo. Personalidade. Algo que cada um tem. Diferenças. Realidade. Manipulação. Hoje o mal da sociedade. Um dos males. Poder. Uma arma. Liderança. Necessária. Sucesso. Depende. Filhos. Tudo. Rosa Barbosa. Nossa, agora você pegou pesado. Tão difícil falar, Eu acho que Rosa Barbosa é uma realização. Uma realização. Você se sente realizada. Sim. Maravilha. Ah, que delícia. Maravilha. Tem mais? Não? Ai, gostei de falar uma palavrinha. Se bem que tem alguns que eu não falei uma palavrinha só, né? Eu fugi um pouquinho. Fugi um pouquinho do contexto, né? A gente liberou porque tava bom. Aí deixa passar a frase, a expressão, né? Mas que legal, cara, que legal. Realização. Realização por quê, Ivan? Porque, assim, senão tem vários podcasts, a gente vai ter vários capítulos para eu contar toda a minha história, né? Mas eu ouvi uma vez de uma pessoa muito importante para mim, há um tempo atrás, que um dia ele me via no hospício a pão e água, né? Eu já tive episódios de depressão, de crise de ansiedade, porque a pessoa do meu lado era tóxica, né? Então, a gente que tem essa sensibilidade, a gente acaba atraindo pessoas mais tóxicas, porque a gente tem essa empatia. E a gente acha que tudo é possível, né? A gente quer mudar o mundo, quer mudar as pessoas. E eu ouvi isso há muitos anos atrás. E hoje eu estou do outro lado, né? Eu estou do outro lado. Eu estou ajudando pessoas a serem melhores, a serem mais incríveis, assim como eu estou me ajudando, né? Isso começou comigo. Então, a Rosa Barbosa hoje é uma realização. É uma volta para casa, porque eu estou voltando para a minha essência, quem realmente sou eu. Para mim tudo tem que ter um propósito, né? Então esse significado da vida, e realmente é uma realização. Que legal, muito bom ouvir isso, relato bonito. Obrigada. E verdadeiro, a gente vê a verdade nos teus olhos aqui, você compartilhando com a gente. Muito legal. A gente está chegando na reta final da nossa conversa aqui. Eu sou igual o Jô Soares, quando acaba eu fico... Tem mais 3 horas, não? Porra, teríamos, com certeza, mas teremos muitas outras oportunidades e é sempre muito bom te ouvir. Eu fico feliz. E eu tenho certeza que a galera que está aqui também quer ouvir mais sobre o assunto, quer estudar mais, quer aprender, quer te acompanhar, quer conhecer a Rosa, quer te fazer perguntas. Onde que a galera... Vou te pedir para falar onde que a galera pode te achar, redes sociais. Perfeito. Rede social, Instagram, né? @Rosa Barbosa com Z, oficial. TikTok tô um pouquinho aí, mas ainda bem engateando. YouTube ainda não consegui fazer os vídeos, mas enfim, mais as redes sociais, né? A Instagram. Eu atendo, né? Faço esses atendimentos de análise comportamental, também processos de coaching, outras formações também que eu tenho, mas não coloquei aqui em pauta. Tudo voltada para isso, né? Porque para o despertar, eu gosto muito de trabalhar despertar, não sei se você viu, né? Uhum. Esse fiozinho de despertar, porque uma coisa é subjetiva, né? É uma coisa subjetiva. O que é o despertar para o Ivan não vai ser a mesma coisa que é o despertar da Rosa, né? Então eu jogo aqui a poeirinha no ar e você pega ela da forma que mais te convém.
E então eu atendo online, né? Então Brasil e Mundo, né? O Céu é o Limite. E a gente tem um escritório de contabilidade aqui, né? De contabilidade não, escritório físico, onde eu divido o espaço, né? A contabilidade com o meu marido e presencialmente aqui na Otávio Tarquino, no centro de Nova Iguaçu. Então, para quem quiser, tem também, nas minhas redes sociais, lá no Instagram, tem o meu telefone, o WhatsApp, se quiser mandar mensagem. Como eu falei, isso aqui é uma realização, é muito mais do que uma profissão. É onde eu encontrei realmente, eu acho que o que eu vim fazer aqui, na forma de profissão, né? Eu sou apaixonada, então, para mim vai ser sempre um prazer poder tocar e despertar mentes e pessoas. Que legal, mas olha, essa história de poeirinha, não é verdade não, você jogou um caminhão na minha cabeça aqui, que eu vou sair daqui, meu irmão, para dormir hoje. Essa é a intenção, mas assim, é poeirinha para quem quer o sutil, mas quem quer ir a fundo, né? O caderno tá aqui, hein? Muita coisa para refletir, muita coisa para pensar, espero que você tenha anotado também. E olha, cara, muito legal, muito legal. Rosa, pô, brigadão, cara, por você ter vindo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Um papo super necessário. Quando a gente fala de conhecimento, de reflexão, de buscar melhorias sobre quem nós somos, ajustar nossos pontos, aparar as arestas. Isso é um papo super necessário que a gente tem que ter todos os dias. Então, aqui no Expoente, a gente tem a missão de fazer com que nós sejamos aqui uma ferramenta para que as pessoas se tornem potência nas suas áreas de atuação, independentemente de qual é a área de atuação. E a gente sabe que o conhecimento compartilhado, a experiência compartilhada, pode sim ser uma ferramenta para isso. E o autoconhecimento, eu estou sentindo felicidade por nós gerarmos essa conversa tão necessária aqui no Expoente. Eu também. Me coloco à disposição sempre. Sempre que você quiser ter capítulos, pode contar comigo. Maravilha. Porque é necessário realmente, Ivan, como eu falei, não tem como, você não consegue chegar no fundo. Quanto mais você cava, quanto mais você olha, quanto mais você reflete, você avança. A partir do momento que você avançou, você já tem outras perspectivas, você já tem um outro olhar, você já tem a habilidade que você precisa melhorar, pontos de melhoria. Então, assim, é vivo. Eu costumo dizer que o autoconhecimento e o desenvolvimento são processos vivos. Ele nunca vai morrer. Então, e até a neurociência está aí, que nos ajuda, inclusive, a quebrar essa crença que eu já tenho uma certa idade, eu nasci assim, eu cresci assim. Isso é um mindset que a gente chama, né? Mentalidade fixa. E a própria neurociência nos prova, através da neuroplasticidade, que é possível, sim, adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, novos comportamentos. Claro que você não vai mudar de uma água para o vinho, você não vai sair da liderança, a dominância alta, a uma estabilidade totalmente, né? A não ser que coisas aconteçam com você entre uma expansão de consciência, e, enfim, são outras questões. Mas aí você vai mudando aos pouquinhos, e é a mudança que é o real, né? O que é real é a mudança, não existe ninguém estático. Então, o Ivan de hoje não é o Ivan de ontem e nem vai ser o Ivan de amanhã, né? Então, que bom que isso tudo está gerando aí informações para você, porque esse é o processo de desenvolvimento. Maravilha, maravilha. E para a gente finalizar, a gente aqui no Expoente Podcast, como eu disse, a ideia é que nós sejamos ferramentas para que as pessoas se tornem potência. E eu vou te pedir para deixar uma mensagem final para todas as pessoas do mundo que têm vontade, que desejam se tornar potência em suas áreas de atuação. De que maneira você entende que isso que a gente conversou hoje pode ajudar essas pessoas nesse processo de desenvolvimento? Vou te pedir para deixar essa mensagem olhando para essa câmera aqui, para a nossa galera do Expoente. Bem, a gente já falou um pouco, né, sobre tudo isso, mas ratificando tudo que foi falado, é possível e necessário se autoconhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo. Primeiro a sua consciência, despertou a consciência que tem algo para melhorar, para desenvolver. Então, entre em processos de autoconhecimento, porque a gente tem uma cultura no Brasil que isso é dinheiro gasto e não é investimento. Então, a partir do momento que você se conhece, você sabe aonde você precisa chegar, você sabe o que você precisa modificar, você sabe, de repente, as soft skills que são hoje em dia o que mais pede, né? Então, é possível, sim,
se desenvolver, é possível sim melhorar, é possível sim criar novas habilidades comportamentais. E não só possível, é necessário. Hoje o mundo corporativo ele tem, inclusive, dispensado colaboradores por conta da falta de soft skills, né? Então, às vezes, você pode saber muito, ter muita habilidade técnica, mas está faltando aí treinamento nas soft skills. Então, existe a neuroplasticidade está aí que nos fomenta tudo isso. Então, é possível sim, mas é preciso que você tenha a vontade de entrar nesse processo que você vai conseguir se desenvolver. Maravilha. Rosa, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Posso deixar uma frasezinha? Por favor. É uma frase de Jung, né? E eu gosto muito de utilizar ela. Eu acredito que essa frase que ela é a cara do desenvolvimento humano, mas a gente falando do ser humano como um todo, né? Domine todas as técnicas, mas quando você tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. Porque aí a liderança, relacionamento interpessoal, tudo a gente está lidando com pessoas, né? Então, cada um tem o seu universo interno particular, que às vezes nem ele mesmo se entende. Então, essa questão do menos julgamento e mais empatia. Ei, é assim que a gente termina o episódio de hoje. Galera, olha, eu aprendi muito aqui, Rosa, e falando diretamente para a galera agora de casa aqui, eu realmente espero que tenha sido intenso para vocês, como foi para mim também. Se você quiser, volte, assiste 1, 2, 3 vezes, mas é importante que você absorva tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Anote, leia, estude de novo, porque isso tem potencial para mudar a tua vida, para mudar a minha vida, para mudar a vida de todos aqueles que entendem a relevância desse assunto. Esse foi o episódio de número 05 do Expoente Podcast. Deixo um grande abraço aqui para os parceiros do Expoente, meu amigo Gustavo da Naturale, meu amigo Douglas da Pactual Benefícios, para toda a galera que apoia esse trabalho e para todos vocês que ficaram até aqui, assistiram até esse momento e certamente você já deu like, eu tenho certeza disso. Se eu não assistiu até aqui sem deixar o like, sem se inscrever no canal, comenta aí qual é o teu perfil, que avaliação você fez de si mesmo nesse momento, que tipo de ajuste você acha que precisa fazer. A gente vai adorar ler, comentar, responder. E esse foi o Expoente Podcast dessa semana. Na semana que vem estaremos aqui com um papo igualmente enriquecedor e valioso. E você sabe, aqui a gente fala sobre tudo aquilo que nos desenvolve enquanto profissionais, empresários e seres humanos. Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Grande abraço.